Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivendo a graça desse tempo do Advento, tempo de preparar muito bem o nosso coração para o Senhor que vem. Ele veio na sua encarnação, ele vem a nós no nosso dia a dia, na palavra, na pessoa do pobre, nas situações que muitas vezes a gente vive. E ele virá de forma definitiva no fim dos tempos. Então, preparemos o nosso coração para as suas vindas. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 37. O Evangelho é um pouco longo, mas eu vou ler todo ele. Preste bastante atenção. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse relato de São Mateus é muito rico de detalhes. E é muito rico também de simbologias. Uma das coisas mais importantes é o interesse de Jesus por cada um de nós, por todas as pessoas que viviam sofridas e oprimidas. Jesus não é um pastor indiferente, ele é um pastor amoroso, ele é um pastor zeloso. Veja, olha o que ele disse: Eu tenho compaixão da multidão. Existe uma diferença entre pena e compaixão. Às vezes a gente até sente pena. Ai, que dó. Mas não se compromete, não se envolve. Jesus sente compaixão, paixão como ele fala na parábola do bom samaritano. Ele olhou e sentiu compaixão. Primeira pergunta: será que hoje eu sou ainda capaz de sentir compaixão diante de tantas notícias dolorosas, de tanta morte, de tanta guerra, de tanta maldade, de tanta crueldade que está aí nos nossos noticiários diários? Eu ainda sou capaz de sentir compaixão? Ou aquela pessoa que foi assassinada, aquela pessoa que foi assaltada, aquela pessoa que foi abusada? É só mais uma que foi notícia e hoje e amanhã ninguém mais fala? Eu ainda sou capaz de sentir compaixão? Essa é a pergunta que eu queria que a gente refletisse hoje. E aí Jesus mostra uma necessidade, mas ele chama os discípulos. É muito interessante isso. Jesus é Deus, é Filho de Deus,
mas ele não quer fazer sem a nossa participação. Bastava Jesus fazer assim, ó, ia aparecer ali um monte de cestos de pães, de peixes, de vinho, o que fosse necessário. Mas ele chama os discípulos e ele diz, olha, estão com fome. Eu não vou mandar esse povo ir embora porque com fome desse jeito, porque vão desmaiar pelo caminho. E aí os discípulos assumem a sua fragilidade. Senhor, onde é que a gente vai buscar tanto pão para tanta gente? É o que às vezes a gente tem que fazer. É o que a gente muitas vezes faz. Senhor, como é que o Senhor está me pedindo isso? O Senhor conhece a minha miséria, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece a minha fragilidade, o Senhor sabe que por mim mesmo eu não sei como resolver isso. Né? E aí Jesus diz, mas o que você tem? O que você tem? Outro dia uma pessoa partilhava comigo uma coisa que eu achei muito interessante. Essa pessoa que eu conheço há tantos anos, ela me disse que Deus estava pedindo uma missão especial para ela. Tem um tom lindo de cantar, de tocar. E mesmo ela se sentindo indigna, Deus estava chamando ela para algumas missões muito especiais. De pessoas sofridas que precisavam do seu canto, da sua música, da sua ministração, da sua oração. E isso fazia com que ela tivesse que se preparar. Jesus pergunta, o que você tem? As perguntas de Jesus são muito importantes. No Evangelho, Jesus fez mais pergunta do que respondeu pergunta. Os discípulos fizeram uma pergunta e Jesus rebateu com outra pergunta. O que vocês têm? Ou seja, parem de ficar dando justificativa, desculpas. Ele disse, sim, a gente tem aqui, né? 7 pães e alguns peixinhos. Ah, vocês só têm isso? Tá bom, me dê. Ou seja, o milagre, a graça supõe a natureza. Deus faz a partir daquilo que a gente oferece. É muito interessante que Jesus podia muito bem ter estendido a mão e aquela pedra do túmulo de Lázaro ter voado longe. Mas ele disse, tirai a pedra. Porque a pedra a gente pode tirar. Jesus podia ter estendido a mão e ter aparecido pão, peixe, água, vinho. Mas ele disse, o que vocês têm? Jesus podia muito bem ter simplesmente estendido as mãos sobre aquelas talhas lá em Caná da Galileia e ter aparecido o vinho. Mas ele disse, enchei as talhas de água. Porque encher as talhas de água a gente pode. Eu costumo dizer isso, é uma grande verdade. Nós não temos o direito de pedir a Deus aquilo que nos cabe fazer. Ai, Senhor, por favor, eu quero emagrecer. Tá bom, pois vai na academia, vai na nutricionista, no nutrólogo, começa a regular a tua alimentação, faz uma atividade física. Ai, Senhor, por favor, eu quero passar nessa prova. Tá bom, mas vai estudar. Faça a sua parte. Mesmo que a sua parte seja 1%, seja só esses 7 pães e esses peixinhos. Mas dê. A partir do que você tem, que é tão pouco, do que nós temos, que é tão pouco, Deus faz. Esse vídeo aqui eu estou gravando para vocês. Eu estou gravando depois de um dia exaustivo de aula. Passei o dia todo na universidade. Quando eu fui ver, eu não tinha gravado o vídeo para postar para o dia seguinte. Assim que eu cheguei, uma oferta da viúva, eu sentei e estou preparando esse vídeo para vocês. São os meus 5 pães, os meus 2 peixes, tão pouco, e Deus faz tanto. Não é isso? Então, Jesus pergunta, o que você tem? Você está pedindo um milagre para mim, mas o que você tem para me oferecer para que esse milagre possa acontecer? Jesus não quer agir sozinho, ele quer agir com a gente. Então, pare de ficar dando justificativa como os discípulos. Onde é que a gente vai comprar tanta comida? O que é que vocês têm? Quer essa graça? Quer essa bênção? Quer esse milagre? Tá certo. O que é que você tem para oferecer para que isso aconteça? A gente dá o nosso pouco, mas dá e Jesus multiplica. O
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, beijo no coração, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.